Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso Repercute de hoje são as eleições na Venezuela. Para tratar desse tema, nós contamos aqui com a presença do repórter fotográfico Joca Madruga e do sociólogo e professor da UFPR, Dimas Floriani. Dimas, Joca, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. Bom, as eleições na Venezuela, as eleições recentes, suscitaram um grande debate, né? Acho que não só na Venezuela, mas aqui no Brasil também. E nós vemos uma tentativa muito grande aqui de setores conservadores no Brasil, por exemplo, de passar uma imagem de que na Venezuela existe uma ditadura, né? De que a Venezuela vive debaixo de uma ditadura. Porém, o que a gente viu nessa última eleição agora foi uma diferença, né, na votação muito pequena, né? O candidato Maduro ganhou a eleição aí com 50,6% dos votos. Professor Dimas, como você avalia isso? Daniel, realmente existe esta tentativa, né, pela grande mídia de apresentar a Venezuela e o Hugo Chávez como um personagem napoleônico, um personagem ditatorial. Isso tem razões de natureza política e ideológica, né? Esse fenômeno se deve muito mais de impingir a esse processo uma característica, entre aspas, não democrática, pela própria debilidade e fragilidade da oposição. Provavelmente hoje as expectativas dos setores conservadores sejam de low profile, sejam um perfil baixo, em relação à possibilidade do chavismo se impor, digamos, monopolicamente e indefinidamente. Mas, certamente, né, isso basta, qualquer indicador das instituições mostram claramente que a Venezuela vive processo democrático. Os aspectos, talvez, que suscitam esta, digamos, acusação de que não haja uma democracia é justamente um aspecto ideológico do projeto do Chávez, juntamente com outros governos progressistas, que ameaçam, num certo sentido, a distribuição do poder hoje em escala regional, nacional e internacional, né? Mas, sem sombra de dúvidas, nós não podemos estar de acordo de que se trata de uma experiência ditatorial, né? Inclusive, isso fere até os princípios do bom senso da ciência política, né? Sim, sem dúvida. Bom, Joca, você acompanhou, né, as eleições em loco, né? Você esteve lá na Venezuela. Por 6 dias eu acompanhei. Acompanhando esse processo. Você trouxe algumas fotos também para a gente dar uma olhada, né? Exatamente. Eu acho que vamos mostrando as fotos, então. Você pode ir comentando elas para a gente, o que você viu na Venezuela nesse período. Vamos lá. Então, lá, assim como, né, o professor Dimas falou a respeito da democracia, uma coisa muito forte que eu vi lá assim, foi a participação popular, né? O povo realmente vai para a rua, participa da vida política do país, eles se mobilizam, né, através dos meios virtuais, né, a convocatória do presidente ou do opositor, enfim. O povo realmente, né, comparece, né, para participar da vida política, né? E em relação a essa questão da democracia, é interessante que lá eles têm alguns canais de televisão e alguns jornais impressos que ao tempo todo, né, ao tempo todo eles estão falando mal do chavismo, do próprio Maduro e se fosse realmente uma ditadura, isso não aconteceria, né? A televisão não teria liberdade de poder questionar, né? Os jornais não teriam liberdade de poder expressar suas ideias em relação contrárias ao chavismo. Lá tiveram 7 candidatos a presidente, né? Não era só o Capriles e o Maduro, eram 7 candidatos, né? Então, que ditadura é essa, né? Que tentam, né, colocar para dizer que, de uma forma ideológica, que lá existe uma ditadura né, que personifica numa pessoa, que seria o Hugo Chávez, né? Uhum. O que não é, né? É um país livre, é um país que tem uma participação grande da população, que vai para a rua, né? O povo
E o povo gosta de discutir, né? Teve um senhor que eu estava numa feira, uma feira de roupas, né? Conversando com um dos vendedores, ele vendia sapato, uma lojinha de sapato, e conversando com ele parecia um sociólogo fazendo uma análise da conjuntura do seu país, né? Ele debatendo ideias realmente, né? E isso se deve ele mesmo disse que isso se deve ao processo de formação que a Revolução Bolivariana vem colocando desde 1998, né? A participação do povo, né? Deles estarem na rua, de eles poderem se sentir povo venezuelano, né? E eles têm uma expressão muito forte que é o temos pátria, né? Então, o que é o temos pátria? Quando eles falam assim, tenemos pátria, porque eles têm o orgulho de serem venezuelanos, né? A Revolução Bolivariana, iniciada por Hugo Chávez, resgatou a autoestima do povo venezuelano em dizer que eles são venezuelanos. Porque antes disto, eles se formavam, queriam ir para os Estados Unidos, para a Europa, para outros países para ganhar a vida. Hoje, né, eles já aderiram a esse sentimento de serem venezuelanos, né? E essa participação popular até não é só, né, como a gente vê nas fotos aí, dos, né, apoiadores dos chavistas, né, dos apoiadores de Chávez, mas há também a própria, né, oposição também consegue mobilizar grandes massas, botar gente na rua. E é em questão de horas, né, uma questão assim, de 2, 3 horas, eles conseguem mobilizar milhares e milhares de pessoas que vão para as ruas defender os seus interesses, independente se ele acredita no A ou no B, mas eles vão para a rua, eles participam, né? Existe essa questão da cidadania. É uma democracia até mais consolidada do que a nossa, né, professor Dimas? Sim, provavelmente sim, pelo caráter participativo e deliberativo, né, das bases, né? Porque, digamos, o partido majoritário lá, né, de esquerda, que é o Partido Socialista Unificado Venezuelano, né? Ele tem mais de 5 milhões de filiados, né? Então é um partido de massa, um partido de massa, é um partido e realmente de uma participação continuada, não é extemporânea, não é uma coisa eventual, né? Então isso certamente tem a ver com uma certa horizontalização das relações de poder também, das decisões e da participação da população, projetos sociais, né? Agora é interessante, talvez, a gente tentar observar e acompanhar a própria formação da oposição, que ela é recente, né? E em função de uma falta eu diria assim, de um programa, de uma agenda programática da própria oposição. Tanto assim que, se num certo sentido o pensamento conservador impinge ao chavismo a pecha de ser ditatorial, né? Por outro lado, nós só ouvimos da oposição também, digamos, aspectos de uma crítica moral, de uma crítica dessa ordem, né? Sem uma proposição concreta, né? De uma alternativa ao chavismo. Então, isso provavelmente é revelador de uma pobreza política por parte da oposição, que aposta muito mais nos erros do chavismo do que propriamente no acerto das suas propostas. De construir uma proposta. De construir uma proposta, né? Então, por um lado, você disse, é rico, acho, o panorama, eu diria assim, da organização política, por um lado, mas é pobre em termos, eu diria, de um debate de proposições interessantes para o país. Né? Sim. Bom, vamos seguir com as fotos também, Joca, acho que tem algumas peculiaridades aí. Esse, por exemplo, é a Kátia TV, que é um painel na Kátia TV, que é uma televisão comunitária também lá na Venezuela, né? E ali eles têm um lema, né? Não veja a televisão, né? Hágala, né? Ou seja, não veja a televisão, faça a televisão, que é essa questão da participação, da democratização da mídia, né? De se fazer, né? Os meios de comunicação. Esta é uma cerimônia que todos os dias, às 16h25, eles prestam uma homenagem ao Hugo Chávez, que 16h25 é o horário que o Hugo Chávez faleceu. Então eles fazem uma cerimônia militar e dão uma salva de tiro com este canhão, que é para lembrar os venezuelanos de que é o horário que o comandante Hugo Chávez faleceu, né?
Aí já é no fétero, né, do Hugo Chávez, dentro do quartel de La Montanha, que é o quartel né, onde aconteceu a revolta do 4 de fevereiro, né? E ali, então, os visitantes, né, a população passa ao lado ali né, dos restos mortais do Hugo Chávez, né? E ao fundo, né, a imagem de Simão Bolívar. E são filas, né? Existem filas ali para ver já mais de um mês do falecimento dele, e as pessoas continuam indo lá visitá-lo. Uhum. Aqui eu já no processo, né, no dia da eleição, né, um senhor se identificando, né, eletronicamente para votar, né. Aí já uma senhora votando, o voto lá é na cédula, né. Aqui as pessoas estão procurando o seu local de votação, né, e né, uma senhora cuja filha dela foi procurar onde que ela vota, e ela fez questão, né, mesmo na cadeira de roda, mesmo sendo idosa, ela quer participar desse processo histórico, né, do seu país, né. Os cartazes, né, próximo aos locais de votação. Aqui já o Maduro na noite de domingo, né, logo após o resultado, em Miraflores, né, quando ele fez o seu discurso da vitória. Então, e lá atrás podemos ver que é uma imagem reproduzida da televisão estatal, né, a quantidade de pessoas, né, participando desse processo. Uhum. O Maduro acenando para o povo, né, logo o resultado oficial. Aí o Diego Armando Maradona, que foi no comício de encerramento, né, para dar o seu apoio ao candidato Maduro. Aí isso foi muito comum lá foi um símbolo muito comum na campanha, que era o bigode, né? Uhum. O bigode do Maduro. Então, por onde você ia, as pessoas usavam o bigodão, né, do Maduro. Muito emblemático. Muito emblemático, né? Aí uma senhora emocionada, num momento assim que começou a cantar o hino da campanha do Hugo Chávez, né, de outubro passado, e as pessoas, quando começou a tocar a música do Chávez, as pessoas começaram a se emocionar, né? E nós, latino-americanos, já temos muito disso, né, de sermos emotivos. Então, confesso que eu também derrubei algumas lágrimas. Muita criança, assim, né, tanto nos comícios como nas participações nas ruas, nas atividades, sempre famílias junto com as crianças, né? Era uma coisa bacana, uma coisa bonita, assim, de se ver, né? Uhum. Para um país que se dizem que é uma ditadura, né? Isso é interessante. Eu acho bacana a gente colocar essa experiência aqui. Vamos fazer uma breve pausa para o nosso intervalo, e aí a gente já retoma logo depois com esse debate. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Joca, você estava falando para a gente aí, né, de como foi esse processo da eleição, mas você ainda ficou, né, na Venezuela alguns dias, né, após a eleição. Você chegou a ver a reação depois da eleição, principalmente da oposição, né, aqueles conflitos que houveram? Eu fiquei um dia a mais, né, após
o domingo, né, o dia da eleição em si. E eu presenciei algumas coisas, algumas cenas, né, do caminho, né, até o aeroporto, que era coisa assim de pneus queimados, né, alguns relatos de pessoas dizendo que médicos cubanos estavam sendo sequestrados, né, alguns centros médicos sendo depredados, né, as mortes que houveram ainda, naquele momento a gente não tinha certezas, né, quantos que eram, como que tinha sido, e depois foi se saber que eram militantes chavistas que haviam sido assassinados. E foi assim né, uma situação que um pouco tensa, né, de você estar ali e saber que tinha estrangeiros sendo sequestrados, mas foi apenas um momento, né, depois acho que a situação, né, se acalmou, até porque essa reação por parte dos correligionários do Capriles não foi uma ação muito bem-vinda pela comunidade internacional, né, vários países foram contra, né? Então isso acho que acabou acalmando um pouco os ânimos, né, até por parte deles, apesar de tudo que já tinham feito, né? Como você avalia, professor Dimas, essa reação, né, dos opositores? Sim. E agora, né, já passado aí um período, inclusive já tivemos a posse agora do presidente Maduro, de como vai se dar essa relação entre, né, o Maduro estabelecendo o seu governo, né, com essa pequena diferença de votos que ele teve, e essa relação com a oposição? Provavelmente, Daniel, uma coexistência bastante tensionada, né, mais recente, como, né, nós mesmos observamos no bloco anterior, porque aquilo que o Joque estava falando, esse crescendo paulatino da oposição, mas ainda sem uma cultura política muito consolidada, também apostando na figura do Capriles, né, que é uma pessoa, parece que, bastante problemática em termos de alianças, né, de costura, muito personalista, né. Provavelmente essa questão é um teste, é normal num processo eleitoral dessa ordem que haja uma aceitação automática, porque também não está na cultura política deles esse registro. Nós temos experiências similares no México também, né? Mas, felizmente, tínhamos observadores internacionais que avalizaram, né, o processo como transparente. Aparentemente não houve, né, fraude, né, um processo limpo. Diferentemente de outros países que a gente não tem tanta segurança assim. Então, eu acredito que, doravante, vai depender de certas medidas que o governo Maduro consiga implementar, de continuidade ao processo. Ele não pode perder as bases, os programas sociais, as políticas públicas, né? Provavelmente ele terá desafios de ordem também monetária e inflacionária, desafios, por exemplo, de expandir provavelmente uma política industrial, a criação de alternativas também, em apostar apenas no petróleo, né? Mas essas são questões estratégicas que extrapolam o imediato de uma conjuntura dessa ordem, né? São testes. Já em 2002 o Carmona tentou aquele golpe, né? Porque, digamos, os setores conservadores, reacionários, muito alinhados com estratégias hegemônicas internacionais, né, eles também aprendem com o processo, né? Tem Honduras, Paraguai, né? Eles tentam hoje, está fora de questão o golpe militar selvagem, como antigamente, né? Até quando não sabemos, esperamos que, né, isso aqui seja varrido da América Latina como uma prática, né? Mas a direita tem as suas estratégias articuladas no plano internacional. Por quê? Porque o chavismo é uma afronta, né, ao pensamento único, uma afronta, digamos, ao poder hegemônico, e principalmente com a articulação da UNASUR, né, que é uma alternativa à OEA, que era um joguete, né, norte-americano, etc. Então, acho que vai depender de uma série de fatores a continuidade do processo, né? Eu estou apostando para a América Latina, é importante que se mantenha essa estabilidade. Né? Não seria nada interessante uma desestabilização né, política, porque isso afetaria, né,
toda a região, né, criaria antecedentes perigosos para governos que têm uma proposta interessante, como é o Uruguai, o Equador, a Bolívia, né, que pela primeira vez na história dos processos democráticos, né, na América Latina, criam alternativas diferentes, né, fora daquele padrão conservador, né? Então, acho que nós temos que apostar nessa possibilidade, né, de uma certa imaginação criativa também por parte do chavismo, do pós-chavismo, né, que deixou, acho, um legado importante, mas que por si só não se mantém. Então, acho que depende daquilo que o Joca estava falando, da criatividade e da participação. Eu queria até explorar mais essa questão com o Joca, né? O contato que você teve, não só com os chavistas, mas com a população, né, venezuelana em geral. Como é que você acha que o Maduro vai lidar agora, né, daqui para frente, com essa presença, né, onipresente dos Chávez, esse sentimento, né, do Hugo Chávez, não mais agora, né, enquanto presidente, enquanto líder, né, mas como uma figura que realmente vai ficar, né, para a história da Venezuela? Uma coisa interessante a respeito, né, dessa personificação do Chávez, né, assim, só uma curiosidade, é que quando nós estávamos, enquanto estava lá, uma pessoa, né, uma pessoa que nós conhecemos lá, disse que a empregada dela havia feito uma oração para o Chávez, né, porque o filho estava doente e de repente a criança melhorou. Então, na presença popular, sim, né, na questão no imaginário popular, né, Chávez já está sendo meio como um santo, né, uma questão, né, só um parênteses, né, para mostrar um pouco da figura do Chávez, né, na Venezuela, essa importância dele para o povo. E em relação ao Maduro, o Maduro ele tem grandes desafios, né? Na questão econômica, por exemplo, tem a questão do dólar, né? O dólar oficial ele está 6 por 1, né? São $1 dólar para 6 bolívares, e no paralelo é 24 por 1, né? Então é meio sufocante para a população isso, né? Então ele tem essa questão dele, é uma das coisas que ele colocou como né, na sequência de combater, né, o dólar paralelo para que as coisas se ajeitem, e combatendo isso a inflação também. E a população ela vê no Maduro realmente uma sequência do Chávez, né? Eu fui fotografar uma feira porque a mídia burguesa né, ela divulgou muito que havia escassez de alimentos, né? Então eu mais alguns jornalistas falaram, não, vamos para a rua ver se realmente está acontecendo isso. E não, né, e a gente fotografou, fizemos entrevista com as pessoas, não falta alimento, porém, né, a Venezuela importa muito, né? A Venezuela não produz muito alimento, né? Então esse mais um desafio que o Maduro tem pela frente, de fomentar a produção de alimento na Venezuela. Mas a população vê, né, o Maduro ainda hoje, né, nessa semana, o Maduro como uma sequência do Chávez, né? E o desafio dele como o professor Dimas, né, colocou, de tocar os projetos sociais e além disso, né, que é a questão do combater o dólar paralelo, a produção interna, tanto industrial como agropecuária, né, e fortalecer a integração, né? Há um dado, o IPEA nos passou um dado lá, o representante do IPEA, o Pedro Barros, de que o presidente Lula, ele foi no seu período de mandato, né, nos seus 8 anos, ele foi o presidente que mais visitou a Venezuela, né? E o Chávez foi o presidente, nesse mesmo período, que mais visitou o Brasil. Então, a integração Brasil e Brasil e Venezuela, ela é fundamental para o Maduro dar essa continuidade. Tanto que nos seus discursos, que o Maduro fez publicamente, inclusive, né, agora na diplomação, sempre o primeiro país que ele citava era o Brasil, era a presidente Dilma, né? Criar essa relação. Sim. Porque ele vê uma parceria muito forte, né, em relação a isso. Falando agora né, ainda um pouco brevemente da questão da América Latina, Dimas, como é que você avalia, né, o Chávez ele já era uma liderança consolidada dentro da América Latina, e o que representa agora essa eleição do Maduro para a América Latina e para o Brasil? Sim.
Eu acho que com o Chávez e os outros governos, né, o Uruguai, mesmo o kirchnerismo na Argentina, né, o próprio período do Lugo no Paraguai, o Evo Morales na Bolívia, criou um outro cenário com o apoio do Brasil, evidentemente criou condições políticas, né, esse movimento, para sair dessa, dessa subordinação formal da OEA, que já não representava mais os momentos atuais dos desafios políticos e geopolíticos da região, né? Então eu vejo que se nós apostarmos num processo de estabilidade, mas de avanços também, de conquistas sociais, né, de inclusão social, né, de uma diversificação da produção econômica também nesses países, né, para não ficar tão dependentes, né? E a Venezuela é um país rico, né, com as divisas. Acho que aí é o que nós falávamos. Resta uma certa sabedoria deles também criarem alternativas à dependência apenas das divisas do petróleo, né? Mas do ponto de vista político, e eu diria assim, estratégico para a América Latina, nós estamos vivendo um período interessante, né? Temos que avaliar o fôlego desse processo. Mas temos, eu acho que os movimentos sociais, né, o sindicalismo, as forças progressistas têm que tentar consolidar esse processo para que a gente tenha uma longa vida, né, e evitar aqueles processos tenebrosos, né, da crise desde os anos 60, que se perpetuaram na América Latina em termos de crises estruturais, de desenvolvimento social e político. E para isso é fundamental o trabalho da educação, de uma cultura política. A população tem que, né, como o Joca falava, a população lá, o dia a dia delas é a política. Então é um exercício saudável, necessário e fundamental a politização da sociedade no bom sentido. Não só no sentido ideológico, mas no sentido da participação social e democrática, né? Abertura desses espaços. Sim. Bacana. Bom, certamente nós vamos seguir agora acompanhando, né, a evolução do governo Maduro. Eu queria agradecer imensamente para vocês a presença, né, a participação no nosso programa aqui hoje, debatendo esse tema tão importante, né, para os movimentos sociais. Obrigado, Joca. Obrigado, Dimas. Obrigado, Daniel. Nós que agradecemos. Bom, nosso programa está chegando ao final. Queria agradecer também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua atenção e lembrando que você pode sempre mandar as suas críticas e sugestões para o e-mail repercute@cutpr.org.br. Obrigado e até o próximo programa.